A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas. Muitas pessoas têm a Bíblia. Menos pessoas leem a Bíblia. Em um número menor, estudam a Bíblia. Mas isto nada vale se a Bíblia não for aplicada nas vidas. Seja bem-vindo ao Culto Racional. A graça e a paz, meus queridos e minhas queridas, para mais um Culto Racional. E o tema de hoje é este que está aí na sua tela. Exatamente, eu quero falar sobre a política de Deus. Mas, pastor Carlos, política, eu não gosto desta palavra, eu não gosto de política, eu não gosto... queridos, mas o problema não é a política e eu vou ensinar isso para você. Agora, independente do que você pense ou do que você ache, a Bíblia ela é bem clara. E aí em Mateus 20, 25 a 28 tem esta palavra, mas eu vou dar continuidade aqui. Eu vou ler, né? Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Quem está falando isso é o pastor Carlos, pastor João Carlos Marques. Não, quem está falando isto é Jesus Cristo e, como dizia meu pai, o de Nazaré. E o que ele está dizendo? Que quem governa, independente de qual partido, em qual país, em qual situação. O papel deles é este aí, é dominar, é exercer autoridade. E Jesus disse, mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aí Jesus está dizendo, olha, os governantes da terra, dos países, das cidades, eles estão aí para dominar e para exercer autoridade. Mas nós, pelo contrário, nós exercemos um papel de servir. Servir. E Jesus fez isso. Ele veio para servir, ele não veio para ser servido. Obviamente, no final deste tema aqui, eu vou estar trazendo um texto para mostrar que um dia sim, né? Qual será a posição de Jesus e a posição de todos diante de Jesus. Mas esta primeira posição é a posição de servir. Amém? Certo? Porque se alguém quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. E aí você vai entender depois o que eu quero dizer. Ok? Então vamos lá para o próximo texto, este aí. 1 Samuel 8, 7. 1 Samuel 8, 7 diz o seguinte. É um texto onde Deus está falando ali com o profeta Samuel. O povo de Deus queria um rei, estava pedindo um rei. É a história de Saul ali, né? Quando Deus manda ungir Saul, mas veja este versículo, né? Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Olha que coisa triste, né? É terrível, eu acho terrível isso, né? O próprio Deus dizendo assim, olha, eles não rejeitaram a ti, profeta Samuel.
Eles estão rejeitando a mim. Eles não querem o meu governo. Eles não querem o meu governo. E este é o ponto, queridos, em que em qualquer lugar, seja ela no âmbito da política, do executivo, do legislativo, judiciário, ou mesmo dentro das igrejas. Nós tivemos agora aí o dia 31 de outubro, né, onde lembramos ali quando Martinho Lutero pregou na porta de uma igreja ali as suas reivindicações. Por quê? Porque a igreja, infelizmente, estava tendo atitudes erradas, totalmente dominadoras. Foi o que eu li antes, né? Estavam ali as pessoas da igreja para dominar, para fazer tudo aquilo que era para eles, né? E não para Deus. E quando você tira o governo de Deus de qualquer coisa, é isso que acontece, né? Acaba sendo uma igreja onde Deus não governa mais e apenas se torna em uma instituição com um CNPJ, com pessoas, mas um lugar que agora não tem mais a liderança de Deus, a ação do Espírito Santo. E isso é muito perigoso. Por isso que eu estou falando hoje da política de Deus, é o governo de Deus. E a política de Deus é servir. E se qualquer instituição não está servindo, então não está dentro do governo e do parâmetro de Deus. Certo? Vamos lá para um outro texto. Mateus 20, 25 a 28 diz assim, ó. Então Jesus chamando... esse é o texto que eu li, né? Nem lembrava que eu ia ler novamente, mas não tem problema. Eu coloquei em amarelo. Não é assim entre vós, pelo contrário. Então, enquanto o mundo quer dominar e exercer autoridade, nós, ao contrário, nós queremos servir. Servir. Amém, amados? Imagine assim, ó, se todo mundo servisse, que maravilha seria, né? Que maravilha seria. Se todo mundo tivesse a consciência de servir, fazer o que é melhor para os outros. É como eu digo num casamento, né? Quando eu caso, eu sempre falo para os noivos. Primeiro ponto, não, eu digo assim, né? Olha, não entre no casamento para você ser feliz. As pessoas olham para mim, como assim? Eu quero ser feliz no meu casamento. Não, eu quero agora explicar direitinho. Entre no casamento para fazer a outra pessoa feliz. Entendeu? São duas pessoas. Se essa faz essa feliz e se essa faz essa feliz, os dois serão felizes. O grande problema é quando você entra num relacionamento onde você faz o que quer, a outra pessoa faz o que quer e aqui se cria uma barreira. Uma barreira. Isso pode ser no trabalho, né? Num trabalho de escola, no esporte, em qualquer lugar onde essa divisão, e hoje eu quero falar também um pouco dessa divisão, que você vai ver que quando o governo se desfaz. E o que é o governo? O governo realmente é esse, é quando você serve. Amém? Você precisa servir. Espero que você esteja entendendo, né? E aí está a frase que eu quero que você entenda assim, que o problema não é política. Porque a política é o ato de governar. O problema não é a política que está em amarelo aí. O problema é o ato, é o que está em verde. Porque política nós fazemos todo momento. Agora, o nosso ato é que difere, que nós estamos fazendo algo para servir ou algo para nós sermos servidos. Você entende isso? Então, quando nós prestamos atenção nisso, nós percebemos se é um governo de Deus ou se não é um governo de Deus. Você vai começar a notar isso. Quem sabe na sua igreja. Quem sabe lá com o seu pastor. Eu não tenho nada contra a igreja, não tenho nada contra pastor, eu tenho contra atitudes erradas. Atitudes erradas. O seu pastor é um dominador? O seu pastor é alguém que só quer ser servido e não serve ninguém? Queridos, preste atenção nisso. Agora, também você pode estar tendo uma visão errada das coisas. Então você precisa buscar o governo de Deus. Amém? Você precisa buscar dentro da política o ato correto para que você
compreenda todas as coisas. Veja aí essa tabela, né, dos reis de Israel. Perceba nessa tabela, né, vou parar um pouquinho aqui para que você preste bem atenção, né? Quando o povo pede um rei, Deus ali chama o profeta Samuel para ungir Saul. Saul, infelizmente, na sua política, ele tem atos que ele toma que são tremendamente errados. Deus diz para Saul lá ir nos inimigos e destruí-los todos. E Saul traz umas lembrancinhas, né? Depois, para fazer, esperando o profeta Samuel para fazer o ato do holocausto ali, e ele não espera Samuel e acaba fazendo. Outra vez ele está errado. Naquele momento ali, Saul já perdeu o governo totalmente, né? Porque ele foi contra a vontade de Deus. Deus coloca ali Davi, você está vendo aí, depois de Davi vem Salomão, e depois de Salomão é que vem os problemas. Primeiro, Roboão e Jeroboão, eles conseguem dividir o reino. Por isso que às vezes você lê as escrituras e você vê Judá e Israel. Por quê? O reino foi dividido. Então haviam 2 reinos, certo? Depois você vai ver o resto aí, que se você parar um pouquinho, eu não vou explicar todos os reis, mas tiveram aí reis que fizeram bobagem, reis que fizeram coisas boas, mas infelizmente tiveram mais reis fazendo bobagem. Mas eu quero somente comentar 2, tá? Jeroboão I, da tribo de Efraim, se rebelou contra Salomão, depois liderou a revolta contra Roboão, tornando-se rei de 10 das tribos de Israel. Não seguiu a Deus e promoveu a idolatria em Israel. Por isso Deus prometeu destruir sua descendência. Veja o problema. Tirou o governo de Deus. Tirou a vontade de Deus. O problema era a política? Não, o problema foi o ato. Ok? E do outro lado, Roboão, que brigou com Jeroboão, filho de Salomão, foi tolo e se recusou a baixar os impostos pesados, prejudicando o povo, né? Por causa disso, 10 tribos o rejeitaram e o país ficou dividido. Então você vê, por um lado, alguém que voltou com a idolatria e não queria servir a Deus. Do outro lado, alguém que colocou impostos pesados, fazendo que o povo se dispersasse, né? Tanto que as 10 tribos foram para o lado de Jeroboão, ok? Então você vê que não é a política, mas sim o ato. Mas aí vem Salmo 22, 28. O que Davi diz? Pois do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Apesar de Davi ser rei, ele escreveu isso. Eu posso estar aqui nesse momento num trono, mas quem governa verdadeiramente é Deus. E este é o ponto que eu quero colocar para você. Você está aí na sua família, você pode governar as coisas da casa, ter autoridade sobre as coisas da casa, mas quem deve governar a sua casa é Deus. Lá na sua mesa de trabalho, você tem o seu chefe? Tem, mas quem deve governar o seu trabalho, né, porque você vai servir, e este é o ponto, ok? Então você vai ser governado por Deus. Uma outra palavra está em Jó 34, 12, 15. Esta palavra eu quero me deter um pouquinho aqui para que você perceba. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Aí preste bem atenção que está em amarelo. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Veja o poder deste versículo. Preste bem atenção. Se Deus parasse 1 segundo do seu tempo para apenas pensar em si mesmo e recolhesse o seu espírito e o seu sopro, nós morreríamos. Você entende que Deus é quem governa?
Mesmo para o ateu, sim, porque se Deus se retirar, o ateu morre. Se Deus retirar qualquer pessoa, morre, porque é Ele quem sustenta todo o universo. Então, este versículo é poderoso para manifestar o governo de Deus, que é um governo que não está pensando em si, é um governo que pensa em nós, pensa em você. Ok, queridos? Ok? Não conhecia esse versículo? Não conhecia, né? Muita gente não conhecia esse versículo. É um versículo poderoso. É um versículo que mostra o amor de Deus. Ele não para de pensar em você. Ele não para de pensar em nós. Amém? Por isso que ele envia o seu filho, por amor a mim, por amor a você. O próximo texto, 1 Timóteo 3,5, que diz: Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É claro que esse texto está falando, né, para pastores, né, para quem quer ser pastor. Mas eu coloco uma coisa assim, ó, qualquer coisa que você queira governar, se você não consegue governar a sua casa, como é que você vai querer governar qualquer outra coisa? Por isso que é importante a família. A família é extremamente importante. Você tem que servir na sua família. Amém? Você tem que ser útil na sua família. Você tem que pensar como Deus pensa, em amor, proteção, né? Fazer de tudo para sustentar, para deixar firme a sua família. Amém? Amém, queridos? Isso é importante, porque tem muita gente, eu conheci, pode ser que você também tenha já ouvido, de pessoas que estão na liderança e suas famílias estão destruídas. Destruídas. Isso não pode. Não pode, de maneira nenhuma. Então, como alguém que não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Como cuidará das coisas de Deus? Ok? Mais um texto aí, que é o último, Romanos 14, 11 e 12. Como está escrito. Lembra que no início eu falei, né, que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Porém, ele diz: aquele que servir, ele vai ser exaltado, ele vai ser colocado num posto maior. Né? Quem quiser aparecer, seja aquele que serve. E aí está. Aí está o final de tudo, né? Onde Jesus será adorado por todos. E esse texto diz, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Independente da pessoa, do que ela pensa, do que faz, todos, sem exceção, dobrarão seus joelhos diante do Altíssimo. Amém, queridos? Amém? Agora eu espero que você dobre o seu joelho em gratidão e em louvor, mas muitos se dobrarão por medo, por desespero, Mas eu quero crer que você vai fazer isso porque você amou a obra de Deus, porque você permitiu Deus governar a sua vida, porque você honrou o nome do Senhor e a sua palavra. Pense nisso, queridos. Pense nisso. O problema não é a política, é o ato de governar. Né? Se você fizer tudo dentro da vontade de Deus, tudo vai correr bem. Sirva, né? Preste bem atenção nas coisas e sirva. Esteja sempre atento para as coisas que Deus quer que você realize, da mesma forma como Jesus realizou, morrendo por mim, salvando, curando, deixando o Espírito Santo para cuidar de nós. Amém? Amém? Sempre um cuidado, sempre um amor, sempre uma dedicação. E isto é que é importante para todos nós. Amém, queridos? Hoje a palavra foi um pouco mais curta. Quero que Deus abençoe você.
tremendamente. É sempre bom trazer uma palavra. E se você gostou, né, dê um likezinho, né? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, clique no sininho para continuar recebendo o aviso de novos vídeos. E o mais importante, repasse para o maior número de pessoas e conhecidos da sua rede social. É importante isso? É a palavra de Deus sendo anunciada e passada adiante. Amém, queridos? Aqui está o Rema, o Retiro Espiritual, que acontecerá em abril, dia 14, 15, 16, 17 de abril. Páscoa vai ser em Veranópolis. Aí tem o meu contato para você mandar um WhatsApp, caso você queira pedir informações, certo? E aí também tem o Pix do IMAIS, tanto no seu lado esquerdo, o número do celular, que é um WhatsApp do Instituto, e do seu lado direito um QR Code para você colocar a sua câmera do seu celular e fazer um Pix, um TED, um DOC, ajudando com qualquer valor, será muito bom. Eu quero orar por você para que a política na sua vida seja um ato de amor a Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, que a cada dia, nunca vamos esquecer que estamos fazendo política no nosso lar, no nosso trabalho, nas ruas, mas o problema não é a política, que é o ato de governar, mas é como nós agimos. E tu disseste nas Escrituras, Jesus, que nós não devemos ser como estes homens que querem dominar, querem exercer o poder, mas nós servimos. Nós servimos. E aonde estivermos, sempre é tu, ó Deus, que é quem governa a autoridade sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento tu estás pensando em si próprio, mas continua agindo. Continua, Senhor, operando através de nós. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Fique aí com o vídeo do Instituto Social e Mais, e que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.